66, irmãos, no verso 18, a palavra tem um ensinamento muito forte. Eu quero ler o verso 18, 19 e 20. 3 versículos do Salmo 66. Diz assim: se eu no coração tivesse guardado a iniquidade, o Senhor não me ouviria. Entretanto, na verdade, Deus me ouviu. Ele tem atendido a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Pai, nessa manhã, nós nos expomos à tua palavra e pedimos que o Senhor comunique a verdade de Jesus a cada um de nós, no poder do Espírito Santo, sem permitir que Satanás nos roube ou que a nossa própria alma ou mente se disperse nessa hora. Oramos porque cremos em nome de Jesus e o povo de Deus diga amém. Hoje, queridos, eu quero ensinar alguns princípios da palavra para você, que vão levar você a caminhar em vitória. Eu gostaria de começar dizendo que no livro de Filipenses, no capítulo 2, queria que você colocasse, por favor, Daniel, esse texto aí também, Filipenses 2:12. A palavra do Senhor nos orienta a operar a nossa salvação. Meu irmão, se você tiver na sua casa o computador mais moderno que existe, se você tiver o equipamento mais caro que existe, se você tiver a máquina mais desenvolvida que existe, e você não souber operá-la, você não vai usufruir dos benesses, dos benefícios daquele objeto. Hoje nós não estamos falando de objeto, nós estamos falando de um dom, o dom da salvação. Veja que a parte B desse versículo diz assim: muito mais agora, Paulo dizia, quando eu estou ausente da igreja, efetuem a vossa salvação com temor e com tremor. No verbo original diz opera a tua salvação, opera. Queria que a igreja dissesse bem forte, opera. Ou seja, irmãos, você não pode herdar a salvação e guardá-la para você. Você não pode herdar a salvação e dizer assim: como eu levantei a minha mão numa igreja batista ou presbiteriana, ou seja lá de outra denominação, e eu recebi Jesus como Salvador, agora eu viverei o restante dos meus dias cumprindo a minha vontade. A Bíblia diz: opere a sua salvação. O fato de você dizer a alguém que essa pessoa pode receber Jesus e não experimentar transformação, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Alguém que recebe Jesus como Senhor e Salvador, queridos, necessariamente tem que viver transformação. Algumas pessoas erradamente tomam o exemplo do ladrão. Ah, pastora, mas e o ladrão? Ele morreu ali do lado de Jesus e Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então salvação é salvação. Aceitou? Amém. É verdade. No entanto, o ladrão não teve tempo. Você tem. Para desenvolver a salvação, você tem. Eu tenho. Irmão, se você recebe Jesus como Senhor e Salvador na tua vida e tiver mais um dia, você tem que desenvolver. Se você tem mais 2 dias, você tem que desenvolver. Se você tiver mais 3 anos, eu nem quero perguntar hoje de manhã aqui, quem é que tem mais de 10 anos de evangelho? Quem é que tem mais de 20 anos? Quem como eu tem mais de 30 anos? Tem que se esperar um testemunho de transformação em quem recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, no desenvolvimento com temor e tremor da salvação que te foi confiada. Pastor, o que é que isso tem a ver com esse texto que a senhora leu hoje de manhã? Eu quero dizer, queridos, que esse texto nos dá um princípio para quem deseja desenvolver sua salvação. Olha o que a palavra de Deus diz hoje. Eu quero ser assim bem didática com você. Existe uma iniquidade batendo na tua porta. O texto diz: se eu atender, o Senhor não me ouvirá. Olha a seriedade dessa decisão.
Estou olhando e ela está à porta, está batendo. O pecado está à porta, eu vou ter que dominá-lo. Se eu abrir a porta e a iniquidade entrar, ela vai para o coração. Se ela for para o coração, eu perco a minha comunhão e as minhas orações estão interrompidas. Quem estuda a Bíblia, se eu fosse dar um estudo bíblico hoje aqui de manhã, com um tempo maior de ministração, eu poderia te mostrar uma centena de exemplos bíblicos de que quando a iniquidade chega no coração, ela faz separação entre o homem e o seu Senhor, e a sua oração, meu irmão, perdeu qualquer autoridade, qualquer chance. Eu louvo a Deus porque o salmista disse, mas Deus tem ouvido minha oração. Quem pode dizer amém? Quem aqui já teve uma oração respondida, diga aleluia. Eu já tive muitas, glória a Deus pela sua misericórdia. Mas, sim, amor, se ele observar essa iniquidade, meu irmão. Agora, pastor, então nos ensine, o que a gente faz? Eu vou ensinar a você. A iniquidade batendo na porta significa a tentação chegando aos pensamentos. Ser tentado, meu irmão, não é pecado. A Bíblia diz, foi Jesus tentado em todas as coisas sem pecar. Veja, Jesus foi tentado em todas as coisas. Ser tentado a ficar com raiva não é pecado. Ser tentado a falar mal, olha, mas eu não gostei daquela atitude daquele irmão, me deu uma raiva tão grande, eu queria falar dele para você, eu queria contar tudo que ele fez, eu não acho correto, e aquela pessoa da minha família, ser tentado a ficar com ódio, ser tentado a falar mal, ser tentado a criticar, ser tentado a pegar um dinheiro que não é seu, ser tentado a colocar os olhos numa pessoa com cobiça. Ser tentado ao orgulho, à vaidade, à soberba. Ser tentado à inveja. Ser tentado à cobiça. Ser tentado a ficar frio. Toda tentação, ela vem sobre o ser humano, seja ele convertido ou não. E isso não é pecado. Mas é pecado aceitar a proposta. É pecado quando o pensamento deixa de ser pensamento e se torna sentimento. Você está entendendo a diferença? Eu lembro que uma certa vez, pastor Marcos até ministrou aqui falando que quando a tentação vem é como se um pássaro viesse sobre a nossa cabeça. Ele vem. Agora, se ele vai fazer o ninho dele, se acomodar e colocar até ovo, é decisão sua, irmão. Irmão, fala bem alto comigo, fala assim, decisão. Decisão. O Espírito Santo está chamando uma igreja madura para desenvolver a salvação, fechar a porta da iniquidade, dizendo não com uma decisão espiritual. Eu não gostei da sua atitude, mas eu renuncio ao direito da minha carne de ficar com ódio de você. Diga amém em nome de Jesus. Sim, amor. Com intenção, a intenção de perdoar, a intenção de amar, a intenção de reconsiderar, a intenção de não permitir que esse pecado se torne a iniquidade, que se Deus vê no seu coração, vai parar de te ouvir. Pastora, eu tenho batalhado tanto, eu tenho orado tanto, eu tenho jejuado tanto, e Deus não tem ouvido. Irmão, será que não é hora de você parar e concluir que um pensamento virou um sentimento? Talvez já tenha trazido até palavras para a sua boca, porque essa é a caminhada. O pensamento vem, o sentimento se aloja, a iniquidade faz morada. E aí, irmãos, começam a sair palavras amargas. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Eu vou abrir um parênteses para perguntar uma coisa. O que a tua boca tem falado? Por que a senhora está perguntando isso? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Não é difícil avaliar se tem ou não iniquidade.
Não é, pastora? Não. Porque quando tem iniquidade, a boca vai denunciar. Você começa a dizer, meu Deus, eu não aceito. Isso não está certo. Eu não dou conta. Ai, Senhor, estou muito fraco. Meu Deus, eu não estou conseguindo crer. Ai, que ansiedade, que preocupação, que luta, que crise, que isso, que aquilo. Não há força espiritual para falar o que é bom, se o coração está cheio de coisa ruim, irmãos. A boca vai falar do que está no coração. Se você passa o dia falando com hinos, com cânticos, com salmos, com louvor, com bênção, é porque você está cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz, fale entre vós assim. Eu deveria dizer, bom dia meu amor, bom é o Senhor. Cante louvores ao seu nome. Bom dia, meu filho. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bom dia, minha filha. O Senhor é contigo. Não tema, minha filha, porque a destra do Senhor te susterá. A Bíblia diz, de boas palavras transborda o meu coração, igreja. Eu quero cura do Senhor para a minha vida. Eu quero cura do Senhor para a sua vida. Eu estava analisando esses dias e dizendo, Deus, que dia que eu falei com salmos aqui dentro dessa casa? Que dia? Comecei a me observar. Irmão, às vezes é até chato você conviver com pessoas que estão tão plenas, que tudo que você diz, elas vêm com a palavra sobre você. Você fica até constrangido. Você fica até meio agoniado. Sabe por quê? Se eu chegar assim e falar, Cristina, deixa eu te falar uma coisa, irmã. Você sabia que isso assim? Sabe o que eu quero da Cristina? Eu quero, irmãos, que ela diga, é mesmo, né, pastora? É mesmo. Eu também acho. Eu concordo com a senhora. Isso também não está certo, não. Pastor, isso assim. O ser humano, ele quer encontrar empatia para o seu caráter deturpado. Mas o Espírito Santo está dizendo a você aqui hoje de manhã, que o que você precisa é de santificação no seu coração. Como ribeiros de água, o meu coração, o seu coração, precisa estar nas mãos do Senhor, querido, para ser inclinado para o querer de Deus, irmão. Tem uma hora, irmão, que você tem que dizer para você assim, eu me proíbo de dizer tal coisa. Por quê, pastora? Porque dizer significa sentir. Se você está dizendo é porque você já está sentindo. Se você está sentindo é porque a iniquidade já está no teu coração, irmão. E Deus tem me falado todo dia, minha filha, decide. Se você abrir a porta para a iniquidade, ela vai entrar, irmão. Pastora Rosa comentava comigo essa semana falando, pastora, é todos os dias que nós enfrentamos essa batalha. Eu disse, concordo. Ela falou, quando eu levanto de manhã, a batalha já está lá. A iniquidade, agora você vai levantar, vai trabalhar, e olha quanta gente acomodada. Agora você vai trabalhar e vai ter que enfrentar aquele metrô lotado. Olha que país terrível. Agora você vai para lá e aquele chefe que não te paga o que é devido, vai mandar em você. Agora você vai ter que arrumar essa casa toda, que esse povo daqui só bagunça. Agora você... Já começa, irmão, bombardeio. Satanás quer nos fazer sentir rejeitados, culpados, mal amados, injustiçados, perdidos, transtornados. Tem alguém sincero aqui nessa manhã? É verdade ou não é? Chega uma hora que você não tomar de conta, meu irmão. Se você não disser Espírito Santo, assume o comando. Você diz assim, eu não tenho mais ninguém para me relacionar. Sabe por quê, irmão? Porque ninguém presta. Porque minha mulher, porque meu marido, porque meu filho, porque minha filha, porque minha mãe, porque meu pai, porque aquele tio, porque aquela tia, porque o pastor, porque o vizinho, porque o professor, porque o chefe. Essas são as artimanhas do diabo, trazendo iniquidade para o coração do homem. Mas não é ninguém que vai dominar por você.
É engraçado que toda vez que a Bíblia fala, querido, sobre enchimento do Espírito, a Bíblia vincula a atitude a nós. Enchei-vos do Espírito. Não fala assim, pede para o teu líder pôr a mão na tua cabeça para você ficar cheio. Não diz assim, vai na igreja que lá vai te encher. Enchei-vos. Entrega para você o direito de ação. Tem alguém vivo? Diga amém. E depois de estar vivo, eu declaro, não é só vivo não, é cheio do Espírito Santo. Eu decido, igreja. Você decide? Eu não vou abrir a porta. Pastora, para aí. Já abri, e agora? Já abri. Eu já estou colhendo os frutos da iniquidade, pastora. Eu estou com uma oração sem resposta, não é de hoje não. Eu te digo, querido, que eu já identifiquei isso na minha vida também. Um dia eu falei para Deus assim, Senhor, eu posso fazer uma pergunta sincera, como de uma filha para um pai que o Senhor é? Por que o Senhor me atende em todas as áreas e nessa não? Já pensou isso? Já veio esse pensamento na tua mente? Por que o Senhor me abençoa em tantas coisas e não me abençoa nisso que eu tanto desejo? E Deus falou para mim, tira a iniquidade, filha. A santidade convém à minha casa. Aí eu disse, que bênção, a santidade convém à igreja. O Senhor disse, não, a santidade convém à igreja, você. Você é minha casa. Você é minha casa. Hoje eu digo para você, meu irmão, eu e você somos a casa do Senhor, amém? Nós somos a casa e a santidade convém à casa. Então, Senhor, eu quero ser ouvida. Se eu quero ser ouvida, eu quero que a iniquidade seja tirada do meu coração. Domingo à noite, o pastor Keis pregou aqui. Qual é o problema que Deus vai ter que resolver para cumprir o propósito na tua vida? Ele inclusive citou Paulo, citou Pedro, citou Isaías, que disse, Senhor, minha boca é iníqua. O Senhor falou, eu trato tua boca, não tem problema não. Mas você vai se render à minha vontade? Eu pergunto nessa manhã, queremos nos render à vontade de Deus? Porque o cumpra-se em mim a tua vontade não é só para Jesus, queridos. O cumpra-se em mim a tua vontade não é só para Maria. O cumpra-se em mim a tua vontade, o não vivo eu, mas Cristo vive em mim, não é um privilégio do apóstolo Paulo. Deus está contando com o dia que eu vou formular a minha frase. Todo crente aqui hoje de manhã tem que ter a sua frase de renúncia para Deus, sabia disso? A minha pessoal como pessoa é, comanda-me Espírito Santo. Eu uso essa pulseirinha do Espírito Santo, mas com ela ou sem ela, não interessa. Onde eu estou há mais de 15 anos na minha vida, aprendi com a minha mãe, eu entrego o domínio da minha vida ao Espírito Santo. Senhor, eu vou colocar tudo a perder se o Senhor não for em mim. Eu não sei o que fazer. Eu não sei quem ser. Eu não sei como responder. Eu penso que estou acertando, vou lá e erro. Comanda-me, Espírito Santo. Você tem que ter, meu irmão, a sua entrega. Você tem que ter sua renúncia. Você tem que dizer, Senhor, reina sobre mim. Não apenas de palavra, mas de fato. Vem com a tua autoridade e estabelece. Quem recebe essa glória de Deus na sua vida? Então, queridos, nessa batalha, você vai tomar decisões de não atender à iniquidade no seu coração. Você vai dizer, Senhor, eu decido permitir ao Senhor limpar a minha mente. Se por um lado Deus está dizendo, vai haver ataque, é todo dia, em várias áreas. O Senhor também vem com a sua defesa e diz assim, minha igreja, eu te entrego o capacete da salvação. Eu te entrego, eu te dou a mente de Cristo. A Bíblia diz que nós temos o que, igreja? A mente de Cristo. Irmão, será que a mente de Cristo pensa mal das pessoas? Será que a mente de Cristo elabora planos iníquos? Essa pessoa vai ver. Um dia é da caça, o outro dia é do caçador. Deixa ela precisar de mim. Será que esse pensamento vem do Senhor? Não. Senhor, coloca o capacete da salvação na minha mente.
Eu quero ser, Senhor, usuário fiel da mente de Cristo. Eu quero que os pensamentos, eu amo, meus amados, o texto de Filipenses. Ele te dá a peneira do Senhor, ele te dá o crivo do Senhor. Filipenses diz tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Diga, receba em nome de Jesus. Pode colocar esse texto aí, amor? Onde está esse texto? Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Olha esse texto, irmão, ele é tão grande. Eu não preciso que você entenda tudo que eu falei hoje de manhã, porque o Espírito Santo vai relevar o que é relevante. Eu entendo que eu preciso que você viva isso aí, ó. Isso aí, vamos juntos, vamos dizer esse texto junto. Diga, finalmente, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se é excelente, se é digno de louvor, agora declara em fé, diga, eu vou pensar nessas coisas. Glorifique a Deus nessa manhã, irmãos. Glorifique a Deus, vamos glorificar a Jesus. Pai, eu te agradeço porque o Senhor pode guardar a nossa mente. Aí, não, eu não vou atender a iniquidade. Eu não vou atender a iniquidade. Ah, mas ela está na porta. E ela está na porta há 5 anos. Porque essa pessoa não para de te machucar, não. Ela está na porta há 10 anos. Porque o que era direito seu não foi dado. Ela está na porta há 40 anos, porque a sua infância foi doída. Você não está lembrado que seu pai abandonou a casa? Você não está lembrado que você foi abusado sexualmente? Você não está lembrado que você já passou por muita humilhação? Que quem devia te ajudar não te ajudou? Está na porta, irmãos. Aí você vai dizer, eu sei que até pode ser verdade o acontecido, mas eu não vou abrir a porta para você, iniquidade. Esse sentimento não vai roubar a minha vida. Irmãos, tem sentimentos que colocam as pessoas em hospitais de loucos. Você já foi num hospital de louco, irmão? Você já viu como é que é o pensamento dessas pessoas? Completamente desorganizados. Tudo começa com um pensamento, vai estourar uma bomba, vai estourar uma bomba. A Bíblia diz que o preguiçoso diz assim, o leão está lá fora, o leão está lá fora, eu não posso sair para trabalhar não, que ele vai me comer. Tudo começa com um pensamento que quer te destruir. Uma iniquidade que quer entrar na tua casa, via mente, via coração, via boca, via ação. Eu li um texto essa semana que eu achei interessantíssimo. Que os pensamentos geram palavras. Olha só, escuta essas 4 coisas. Às vezes, falamos do mal conosco mesmos. O nome disso é murmuração solitária. Você fica lá, nossa, mas isso é terrível, mas isso não devia ser assim, mas isso não devia ter acontecido, mas essa pessoa só quer agir assim comigo, mas nananana, isso é murmuração solitária. Às vezes falamos do mal com os outros. O nome disso é murmuração comunitária. Ah, porque isso não está certo não, porque eu não faria assim, porque não deviam ter agido assim. Às vezes falamos mal por trás das outras pessoas. Fulano é isso, cicrano é aquilo. Murmuração venenosa. A Bíblia diz que quando uma raiz de amargura brota, ela perturba. Irmão, algum dia tu é corajoso suficientemente para dizer para mim que você já acordou perturbado? Não precisa você fazer nada, irmão, só diagnosticar com a palavra. É raiz de amargura que está te perturbando, tirando a tua paz. Murmuração venenosa, falar mal dos outros. Por trás. Às vezes falamos mal contra os outros.
aí já virou uma coisa chamada vingança, murmuração vingativa. E aí nós perguntamos, Senhor, por que minha vida espiritual não está desenvolvendo? Por que, meu Deus? Pastora, que tipo de sacrifício eu preciso fazer? Meu amado, o Senhor diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Você não precisa sacrificar, você precisa obedecer. Obedecer princípios, obedecer a palavra. Você precisa dizer, Senhor, eu preciso do domínio do Espírito Santo sobre a minha mente, sobre o meu coração. Irmãos, uma coisa que Deus tem me falado bastante, sabe o que é, queridos? Deixa eu compartilhar isso com você. Deus tem dito para mim, Laudijane, seja responsável. Parece pai mesmo, e é. Quem aqui se declara filho ou filha de Deus, saiba que o pai está dizendo para você, seja responsável, meu filho. A responsabilidade, irmãos, é muito fácil nós queremos transferir para os outros, ela é nossa. Diga, a responsabilidade é minha. É minha, irmãos. Ah, porque eu quero que o meu marido seja sacerdote. Ele vai ter que dar conta da minha vida diante de Deus, dos meus filhos, da minha casa. Vai. Mas isso não vai me eximir da minha responsabilidade pessoal. Alguém que está perto de você, meu irmão, escuta essa palavra para Deus te curar hoje. Alguém que está perto de você pode te ajudar. Mas a responsabilidade de desenvolver a salvação e de viver os princípios é sua. É minha. Amém, queridos? É minha. Nossos hábitos, eles refletem nossa vivência espiritual. Não existe isso de dizer assim, eu sou um crente cheio do Espírito, eu sou um crente avivado, eu sou um crente fiel, se os seus hábitos refletem outra coisa. Sabe, os hábitos, eles mostram o nosso caráter. Lá em casa nós fizemos um trato. Ao vermos uma pessoa de nossa família criticando alguém, que todos tenhamos a liberdade de corrigir, até a mim e ao pai. Mãe, a senhora está falando mal. Meu Deus, me perdoe. Filho, para de criticar seu colega da escola. Mas ele é chato, ele é isso, ele é aquilo. Filha, não se dê esse direito. Você gostaria de ser o assunto na casa do seu amiguinho? Você gostaria que a família da sua coleguinha se reunisse para falar de você? Que você é magrinha, que você é altinha, que você é fofinha, que você é inteligente ou que não é? Você gostaria, minha filha, meu filho, de ser alvo da conversa negativa dos outros? Não. Então pare com isso em nome de Jesus. Pais responsáveis criam filhos responsáveis. Tenha caráter, meu filho. Para de criticar seu pai dentro de casa. Porque meu pai, mãe. Porque meu pai, porque minha mãe, pai. Porque não sei quem, pai. Pai, porque minha irmã, porque meu irmão. A gente começa a cultivar isso, gente. É no núcleo pequeno, é na igreja que se reúne em casa. Você devia ensinar para os seus que quando estão falando mal dos outros, estão falando mal de si mesmos. Mas eu não gosto, papai, quando ela faz isso. Eu não gosto, mamãe. Meu filho, a gente não gosta de muita coisa que a vida traz. Mas o que o nosso pastor ensinou hoje de manhã tem sido uma das maiores lições da minha vida, a equação. O outro faz, está errado. Você fala do outro, errou também, zerou. Não pode nem orar pedindo justiça. Porque se Deus pesar na balança, vai dizer, pecou porque fez errado. Pecou porque falou do outro, zerou. Se eu for pesar a mão, vou pesar nos dois. Sim ou não? Tem alguém entendendo? Amém, queridos? Sabe por quê, queridos? Porque é muito fácil a gente pensar assim, eu vou levantar minhas mãos, eu vou tremer, eu vou sacudir, eu vou pular. Mas a Bíblia está chamando a gente para viver princípios. A Bíblia está chamando a gente para viver com coerência. A Bíblia está chamando a gente para ter caráter, irmãos. Puxa, aquela pessoa me deixou sem graça. Por quê? Tentei falar mal para ela e ela disse, não, irmão, não comente isso comigo, não. Se nós não podemos edificar, por que vamos destruir? Se nós não podemos ajudar, por que vamos derrubar?
Se nós não podemos fazer alguma coisa pelo bem, pelo mal, que não façamos. Tem duas linguagens nos céus, igreja: intercessão e acusação. A acusação é o papel de Satanás. Só que hoje ele não pode mais estar na presença de Deus. Ele foi banido de lá. Sabe quem é que comparece diante de Deus para acusar? Os próprios irmãos. Toda vez que eu me levanto com atitude crítica ou de acusação contra alguém, eu estou me posicionando nos céus como uma acusadora. Estou do lado do Satanás, no sentido da missão dele. A Bíblia diz que o nome dele é acusador dos irmãos. Por outro lado, o meu Jesus, o nosso Jesus, é o intercessor. E o Espírito Santo também. Se eu coloco para orar por alguém, seja quem for, eu estou do lado de quem? De Jesus e do Espírito Santo. Me coloco ali, ó, fico lá. Ah, pastora, mas não dou conta não. Orar pelo que me feriu? Irmãos, a Bíblia diz: orai pelos que vos perseguem. Orai. Abençoai. Ora pelo teu inimigo, diz a Bíblia. Abençoa quem te persegue. Por quê? Porque abençoar, meu irmão, é pedir a intervenção de Deus. Aí você sai do meio e deixa Deus julgar a causa. E deixa Deus fazer o que Ele sabe que tem que ser feito. A favor de você, a favor daquela pessoa. Se tiver que corrigir, Deus corrige. Se tiver que orientar, Deus orienta. Se tiver que tratar, Deus trata. Nessa manhã, irmãos, eu quero que você guarde no seu coração que a iniquidade bateu, está batendo e vai bater. Mas cumpre a você não deixar entrar para o coração. Se já deixou, renuncie. Peça o perdão de Deus. Diga: Senhor, me lave. Eu estou com amargura mesmo. Eu estou, Senhor, com ressentimento. Eu fiquei triste por muitos anos com meu pai e com a minha mãe. Senhor, eu desejei o mal mesmo, mas hoje eu estou aqui para chamar pecado pelo nome e dizer: endureceu o meu coração conviver com essa iniquidade. E eu não quero mais viver assim. Eu quero ser livre no nome do Senhor Jesus. Quem quer ser livre aqui? A liberdade para a qual Cristo nos chamou será conquistada com responsabilidade, com decisão. Fique de pé no seu lugar hoje. Pedi para o meu esposo orar por nós. Feche os seus olhos, meu irmão, por um momento. E diga: Deus, está batendo, vai bater. E eu vou precisar de muita graça do Senhor para pedir perdão pelo que já entrou e para não deixar nada mais entrar. Você, irmãos, olha para mim só um pouquinho. A palavra que Deus me deu hoje é que a limpeza espiritual do Senhor na nossa mente também limpará o nosso coração, limpará as palavras da nossa boca e as nossas atitudes. Amém? É um banho completo do Espírito Santo sobre a minha vida e sobre a sua vida. Você recebe? Amém? Então que o Espírito do Senhor te dê e te conduza nessa vitória. É tão engraçado as respostas que nós damos a determinadas perguntas, faz toda a diferença. Hoje pela manhã eu estava dando aula no módulo. Qual é o módulo de vocês? Módulo 1. E a matéria que eu estava dando, via de regra, deveria ter sido dada para o módulo 2, pelo peso da aula. E o irmão perguntou: pastor, mas eu tinha que ter dado aula no nosso módulo. Aí o JB, eu falei, ele respondeu a esse questionamento do irmão: não, querido, o módulo 2 já está salvo. Vocês já estão salvos. Eu achei tão interessante a forma da resposta. Falou: não, rapaz, a gente foi privilegiado. Poderia dizer: não, Deus sabe por que a gente precisa. Não, vocês já estão salvos. Eu fiquei pensando: que resposta. Que resposta. Poderia ser uma resposta arrogante, petulante, mas ele diz: é porque vocês já estão salvos. Nós é que estamos precisando dessa palavra. Olha a diferença. Eis que o pecado jaz à porta, mas a ti, não é Deus, mas a ti
cumpre dominá-lo. Por favor, feche os seus olhos. Peça a Deus, Senhor, me dê condições, me dê forças para poder dominar o pecado, ser maior do que ele, prevalecer sobre ele. Não permita que isso se aloje dentro de mim, criando adversidade, enfermidades diversas, tristeza, amargura, ressentimento, ódio, rebelião, guerra. Senhor, purifica o meu coração. Se tu observares iniquidade no nosso coração, o Senhor não nos ouvirá. Limpa-nos, Pai, limpa-nos, purifica-nos de todo o pecado, em nome do Senhor Jesus. Que a nossa boca profetize o que é reto, o que é correto, Pai, que a Tua palavra de fato possa jorrar do nosso interior, que possamos criar os nossos filhos no temor e na admoestação do Senhor, como minha esposa disse hoje, pais responsáveis, filhos responsáveis. Pai, nós temos um Deus responsável, um Deus maravilhoso. A Bíblia diz que nós deveríamos imitá-lo em tudo, andar assim como o Senhor andou. Meu Deus, capacita-nos nessa manhã a entender as Tuas verdades, a aplicar os princípios da Tua palavra na nossa vida. Dá-nos caráter, dá-nos caráter, dá-nos caráter. Vive em nós e através de nós. Nessa manhã nós nos arrependemos, resolvemos mudar de ideia, de atitude, tomar outra postura, renunciar pensamentos malignos. Pai, queremos hoje fechar a porta a toda e qualquer iniquidade, a todo e qualquer desvio de rota. Dizemos não ao pecado, não a Satanás, não a essas sugestões. Espírito de Deus, tudo que é bom, amável, puro, respeitável, de boa fama, se alguma virtude há, se alguma justiça existe, de fato, seja isso que ocupe os nossos pensamentos, seja isso que domine a nossa vida, nos torne verdadeiros filhos de Deus, que honre, que dignifique o Evangelho, que dignifique a Tua palavra a cada dia, que o nosso testemunho se pareça mais contigo. Espírito de Deus, o Senhor tem o poder. Deus delegou esse poder ao Espírito Santo de nos guiar a toda a verdade, de abrir o nosso entendimento, os nossos olhos, para que com profundidade entendamos a Tua vontade. Que essa palavra crie raízes, crie vida dentro de cada um de nós e possamos aplicar e fazer com que o Teu nome seja engrandecido para sempre. É o que nós oramos agradecidos no nome poderoso de Jesus. Eu quero que você aplauda a Deus por essa palavra, irmão. Não deixe nada no seu coração, não permita que nada brote além da palavra dele. Profetize, profetize. Sabe, irmãos, lá em casa nós temos tentado nos ajudar a profetizar o bem. Ah, mas eu não gosto. Deus pode mudar. Ah, mas está difícil. Meu sobrinho vai se casar mês que vem e nós temos que fazer uma viagem para o casamento dele. A economia está boa e nós vamos nos ajustar a ela. Ah, mas está difícil. Estava difícil ontem, hoje não está mais. Deus é Deus de provisão. Até o dia nós teremos toda a provisão para honrar o nosso sobrinho. E nós vamos nos corrigindo diariamente, todo dia e toda hora. Porque se a gente se entregar, irmãos, a nossa boca só fala coisa ruim. Só coisa ruim. Por isso eu quero te pedir em nome de Jesus, se corrija mutuamente, se admoestem com amor dentro de casa. Meu filho, muda as palavras, muda a tônica da sua palavra, profetize, usa a palavra que Deus te deu. E eu quero encerrar com esse verso: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem dela utiliza, comerá do seu fruto. Utilize-se bem da sua língua. Vai mudar, vai melhorar, vai se tornar um sacerdote, um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Vai se tornar uma mãe maravilhosa, uma mulher sábia. Vai passar de ano, vai passar. Deus vai dar capacidade. Pastor, meu filho já perdeu. Não, irmão,
esgote todas as possibilidades e profetize: Senhor, opera um milagre. Por amor de Ti mesmo, opera um milagre. Eu vou ajudar meu filho enquanto eu posso. Vai passar, vai passar. Deus vai me ajudar. Deus vai aumentar a inteligência. Deus vai dobrar a capacidade. O que ele não aprendeu, ele vai aprender em uma semana. Não vai cair sua língua se você falar o que é bom. Pastor, mas as pessoas vão melhorar também. Vão melhorar também.